decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Não te dei espírito de temor, mas de ousadia. Onde eu te mandar, fluirás. Onde eu te colocar, tu brilharás. E eu te encherei, e eu te encherei, e eu te encherei. Vai, vai, vai em paz. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Boa noite, pessoal. Nós queremos mais essa segunda-feira agradecermos a Deus por esse privilégio. Eu quero louvar a Deus porque certamente nós tivemos um final de semana muito abençoado. Ontem nós tivemos as nossas reuniões, tanto aqui no Belmonte quanto lá na nova sede, e foi tão bom ver a bondade de Deus, a graça de Deus manifestando a nosso favor. E eu tenho certeza que mais essa segunda-feira, como tem sido as segundas-feiras que nós temos hoje compartilhado sobre liderança eficaz, como semana passada nós falamos sobre a atitude de um líder, hoje nós vamos falar sobre um assunto também sobre liderança espiritual. Na verdade, nós vamos estar aí ajustando o nosso foco
falando de liderança na perspectiva do reino de Deus. Eu sei que hoje liderança, quando John Maxwell define, ele diz que liderar nada mais é do que influenciar. Mas dentro de uma perspectiva espiritual, nós temos hoje também que entender que liderança, segundo Deus, uma liderança segundo o Espírito, ela tem um outro norte também. Eu sei que a nossa capacidade de influenciar, ela é realmente notória, mas a motivação da qual fazemos também faz toda a diferença. Então, que hoje nós venhamos também alinhar o nosso propósito de liderança com o caráter de Deus, com o coração de Deus. E eu quero aproveitar e orar com vocês em favor da nossa comunidade. Eu quero nessa segunda-feira, líder, você que me ouve, você que me assiste, fazer uma oração por você. Pedir a Deus para que Deus, nesse tempo, guarde a sua vida, guarde a sua família. Eu não sei, às vezes dentro do nosso tempo hoje de comunidade, às vezes por esse tempo de isolamento, ainda um tempo de disruptura, quem sabe eu estou falando com líderes aqui que estão precisando de uma palavra de encorajamento, precisando, quem sabe, de um renovo espiritual. E a minha oração é que o Senhor venha aumentar a chama espiritual. Eu sei que para manter uma vida hoje fervorosa, espiritualmente falando, é o nosso desafio, é o nosso grande desafio. Mas a palavra de Deus nos fala lá em Efésios capítulo 6, nós temos uma palavra do apóstolo Paulo aos irmãos, ali de Éfeso, ele diz assim: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, para poderdes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E eu sei que essa palavra de Paulo, quando ele diz finalmente, irmãos, sede fortalecidos no Senhor, é porque esse é um tempo que nós precisamos lembrar. Precisamos ir à fonte todos os dias. Precisamos realmente nos fortalecer no Senhor todos os dias, porque as batalhas, as lidas, elas realmente são grandes. Então eu quero que você que está nesta noite conectado conosco, você que é um líder, você que é um membro dessa igreja, você supervisor, você coordenador, eu quero que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus renove as suas forças físicas, emocionais e também forças espirituais. Que o Senhor possa agora trazer ao seu coração o renovo, a restauração para a sua família, para os seus relacionamentos. Que Deus abençoe a sua vida, que as suas conexões sejam abençoadas, que os seus relacionamentos sejam abençoados, tanto os relacionamentos hoje horizontais, tanto o relacionamento vertical com o Pai. E vamos lembrar que nosso relacionamento com o nosso bom Pai, Ele com certeza, Ele irá nos ajudar muito nos nossos relacionamentos horizontais. Então que Deus nos ajude, querido, que Deus nos abençoe, que Deus sustente a cada um de nós e que nós venhamos estarmos engajados nesse propósito de orarmos uns pelos outros, de intercedermos uns pelos outros. É lógico que nós temos como igreja uma missão de intercessão pela nossa nação, pelo mundo, mas também de orarmos uns pelos outros nessa comunidade, de intercessão pelas famílias de cada um, pelas alianças de casamento, pela vida dos filhos de cada um, para que Deus dê sabedoria nesse tempo, e orar para Deus abençoar a nossa cidade também, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, nesta noite de segunda-feira, mais uma vez, nós queremos, Senhor, consagrar a Ti este tempo de dedicação ao Senhor. Eu quero orar, meu Deus, para que nós que estamos aqui, Deus, deste lado, mas também agora aqueles que estão sendo acessados através desta comunicação, Deus, deste vídeo, Pai, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha agora alcançar, Deus, aqueles que estão, Deus, na ponta de lá, que o Senhor venha me ajudar, mas ajude a cada um também neste momento, que o Senhor venha fortalecer
a vida de cada líder, Pai, de cada líder de células, de cada membro, Deus, dessa igreja, cada anfitrião, cada supervisor, cada coordenador, meu Deus. Eu quero agora, Pai, te pedir, Espírito Santo, vem com a sua unção, vem com a sua glória e toca-nos mais uma vez. Senhor, eu sei que a sua presença ela é aquilo que precisamos mais do que nunca, Senhor. Nós sabemos que é na sua presença que nós somos fortalecidos e renovados. E eu quero te pedir agora, Pai, sustenta cada um agora, renove as forças espirituais. Quem sabe esse momento, Deus, eu estou também achegando pessoas que estão com dificuldades, Deus, até para orar, Deus, quem sabe para leitura da palavra, pessoas que estão com dificuldades para também resolver as questões da vida, Senhor. E eu quero agora, Pai, diante do céu agora te pedir, dá direção a esse líder, do que fazer, do como fazer, Deus. Pai, abençoe, Deus, quem sabe essa pessoa que está enfrentando lutas no seu casamento, lutas nos relacionamentos dentro dessa casa. Meu Deus, quem sabe o conflito tem tomado conta, quem sabe o desânimo tem tomado conta, Pai. Mas nesta noite, Pai, em nome de Jesus, eu oro, Pai, por toda essa equipe de trabalhadores, por toda essa liderança, Deus. Eu oro agora para que a sua unção alcance cada vida, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, Deus, e intercedemos por cada um agora. Senhor, eu sei que do Senhor vem a força que nós precisamos. O Senhor tem tudo que nós precisamos para rompermos nesse tempo, para rompermos limites. E eu oro, Pai, em nome de Jesus. Senhor, vem com a sua unção, com a sua graça. Aquele que estiver caído, coloca de pé, Senhor. Coloca de pé, Senhor, esse homem, essa mulher, esse jovem, esse líder, Pai. Deus, vai dissipando as trevas e que a luz venha reinar, que o teu sangue agora possa, Senhor, agora estar, Deus, Pai, também nos limpando, nos purificando. Deus, tudo aquilo que estiver contaminado, Senhor, Deus, venha nos purificar, Senhor. Venha, Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos a Ti, Deus, a nossa vida, o nosso serviço, Pai. Eu quero colocar diante do Senhor cada instrumento que está aqui sendo usado. Eu quero orar agora, Pai, para que tudo aquilo que estamos usando, como agora nesse tempo, Deus, também digital, Deus, eu coloco e eu consagro ao Senhor, Pai. Deus, eu oro para que esse tempo, essa mensagem, eu sei que ela estará sendo transmitida, Deus, Pai, e eu quero pedir ao Senhor, abençoe em nome de Jesus. Tudo agora nós colocamos diante do Senhor. Pai, cada conexão que estará sendo feita, que o Senhor abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer menção desta segunda-feira. Nós estamos aí com algumas células retomando também, algumas células presenciais, e eu quero agora estimular a você supervisor. Nós vamos estar aí já retomando as nossas agendas, um bate-papo. Eu sei que tudo vamos ter que ter um pouco de paciência e eu quero encorajar a vocês para que nos ajudasse em oração, para que os passos, os movimentos que nós fizéssemos nesse tempo tenha primeiro a mão de Deus, a bênção de Deus, mas também que Deus nos dê sabedoria. Nós não queremos fazer apenas os movimentos pelo movimento. Eu quero que Deus nos dê a direção certa, que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos ensine, nos oriente nesse tempo, para voltarmos também ao nosso trabalho, no pastoreio das células, naquilo que nós fomos chamados, que é realizarmos ainda uma grande colheita também, através das nossas células, através do evangelismo das células. E eu quero pedir a vocês que nos ajudassem. Eu gostaria que nós pudéssemos estarmos engajados nessa proposta intercessória, para que Deus nos ajude a cada etapa dessa retomada, a cada tempo Deus possa estar nos ajudando. Então eu quero que você, anfitrião, você tenha paz, você líder de célula, você supervisor, você coordenador,
com certeza Deus estará nos dando a direção e a prudência também para essa retomada. Mas essa semana nós já vamos fazer até mesmo talvez algumas agendas com propósito de realmente termos alguns planejamentos, algumas ações para essa retomada. Então que vocês nos ajudem em oração, para que Deus nos ajude, para que Deus nos abençoe. Vamos estar reunindo os coordenadores, depois vamos estar reproduzindo essa mesma fala aos supervisores, depois aos líderes, e assim nós vamos estar também transferindo isso para a base, que são as células. E depois, consequentemente, a igreja também estará sendo informada, em nome de Jesus. Então fica essa palavra aí para todos vocês. Vamos agora retomar as nossas aulas, né? Nós estamos aí nesse tempo, e eu sei que cada segunda-feira, como nós já falamos aqui dessa temática, nós vamos hoje aprender sobre liderança espiritual. E eu espero que Deus me ajude também a agregar valores, também a contribuir para a sua vida, né, nessa etapa também dessa segunda-feira. Então nós vamos falar hoje sobre liderança espiritual. Vamos ver então o que nós vamos aprender hoje nessa liderança. Eu quero ler com vocês Mateus 20 a 28. Nós sabemos aqui, Jesus, ele no contexto aí, ele está falando sobre já também o que ele iria passar nos seus dias finais aqui, o que o esperava com relação à cruz, com relação ao cálice que ele ainda iria beber, que era o sofrimento ali do Getsemane, e depois a cruz. E aqui nós temos aqui esse texto que eu gostaria de compartilhar com vocês. E eu e você na sua casa aí, que você pudesse acompanhar comigo. Mateus 20, versículo 20 ao 28. Vamos fazer essa leitura. Esse texto, eu estou fazendo a leitura nessa Bíblia, a Bíblia de estudo do discipulado. Então vamos acompanhar aí, nessa versão, que eu acredito que hoje para nós essa versão é a versão Nova Almeida atualizada, né? Nós temos aí esse texto que vamos estar desenvolvendo. Ok, vamos lá. Diz assim: o pedido da mãe de Tiago e João. Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu com os seus filhos, e adorando, pediu-lhe um favor. Jesus lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: mande que no seu reino esses meus 2 filhos, que eram Tiago e João, se assentem à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Jesus estava falando: será que vocês poderiam ser batizados nesse batismo, que era o batismo do sofrimento, de tudo que ele iria passar? Quando ele fala do cálice aqui, ele estava dizendo daquilo que ele iria enfrentar, que era a cruz que estava por vir. E aí eles responderam: podemos. Então Jesus lhe disse: vocês beberão o meu cálice. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Jesus estava dizendo: isso não compete a mim, compete a meu Pai. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, esse será o servo de vocês. Esse será o serviçal. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, será o servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir
e dar a vida, e dar a sua vida em resgate por muitos. Palavra boa. Vou lubrificar minha garganta aqui. Nós temos aqui alguns pontos para que nós venhamos destacar nesse assunto de hoje. O nosso tema, lembrando, liderança espiritual. E aqui nós temos em Mateus 20 a 28, na resposta do Senhor Jesus, podemos ver a essência da liderança espiritual. Como eu disse, nós sabemos que liderança hoje é um assunto que nós temos hoje vasta literatura, nós temos vastos assuntos hoje dentro do contexto do mundo pós-moderno, falando sobre liderança. Mas hoje nós vamos falar de liderança numa ótica espiritual. Vamos entender que liderança, ela, dentro de uma ótica humana, ela tem um foco, mas dentro de uma ótica de Deus, ela tem um outro foco. Eu sei que quando eu me referi a John Maxwell, quando ele diz que liderança nada mais é do que influenciar, né? Quer dizer, líder é aquele que influencia. Nós sabemos que isso é uma verdade, temos consciência disso, mas aqui nós vamos ver exatamente de um outro prisma. Por quê? Nós estamos falando agora de algo que transcende apenas habilidades humanas, transcende ao contexto humano. Então vamos observar aqui, segundo Jesus, quem de fato hoje mais influencia, quem de fato hoje tem exatamente um legado a deixar dentro da perspectiva de liderança. Então nós observamos que isso aqui é muito interessante. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que a liderança é predeterminada, não é uma preferência pessoal. Versículo 21, ela é predeterminada. Aquela mãe, aquela mulher pediu para os filhos. Aqui está dizendo aqui um comentário, diz assim: a mulher pediu que o Senhor mandasse. Isso significa que a liderança é predeterminada por Deus. Não escolhemos se vamos liderar ou não, nós apenas obedecemos ao chamamento de Deus. É preciso que o Senhor determine, mande. Não somos voluntários, somos chamados. Então a primeira coisa que nós precisamos lembrar, que dentro de uma perspectiva divina, nós precisamos lembrar que essa liderança, ela é predeterminada. Deus, Ele já nos salvou, nos desenhou para as boas obras. Eu gosto sempre de lembrar, porque as pessoas hoje, lógico que elas definem certamente algumas atribuições a líderes. Às vezes as pessoas, elas dizem que o líder nasce pronto, o líder que é líder, ele tem algumas qualidades, alguns adjetivos que são evidentes. É lógico que nós podemos aprender que algumas pessoas têm na sua vida um talento, outros têm 2, outros têm 5, mas com certeza em algum nível nós precisamos lembrar que nós podemos hoje responder a Deus. Por isso que aqui está falando que liderança espiritual é responder a Deus um chamado para o serviço. Em algum nível nós podemos hoje influenciar. Eu não estou me referindo agora a um destaque de algumas habilidades ou alguns dons pessoais. Não, eu estou me referindo agora dessa palavra aqui que está dizendo: olha, nós apenas obedecemos ao chamamento de Deus. É preciso que o Senhor determine, mande. Não somos voluntários, somos chamados. Há muitas pessoas que não entendem isso. Às vezes nós precisamos apenas responder um chamado de Deus. Pastor, eu não tenho o dom disso, o dom daquilo. Não, tem hora que nós apenas temos que responder a uma ordem de Deus. Aquilo que Deus nos chamou para fazer, para executar. Eu gosto muito do texto de Efésios 2:10. Eu quero até ler com vocês, porque isso veio à minha memória agora, só para a gente lembrar dessa palavra, dessa verdade espiritual. Efésios capítulo 2, versículo 10, diz assim:
2:10. Diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, na verdade, quando nós entendemos aqui, que a liderança ela é predeterminada e não uma preferência pessoal, nós estamos dizendo que tem muita gente hoje que precisa entender esse princípio. Nós somos chamados, aqui está dizendo que nós somos chamados, nós somos recriados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós somos realmente desenhado por Deus para responder a esse chamado de uma liderança, para aquilo que nós somos hoje, nesse tempo hoje, onde nós temos pensamentos. Falei, pastor, eu fui salvo, mas eu fui salvo de alguma coisa para fazer alguma coisa, para responder a Deus em alguma área no corpo de Cristo, em alguma esfera no corpo de Cristo. Nós somos chamados para isso. É por isso que Efésios 2:10 exatamente fala que nós somos feituras das obras de Deus, das mãos de Deus, recriados em Cristo Jesus para as boas obras. E ainda diz que aqui fala que nós temos hoje uma missão que é exatamente para andarmos nessas boas obras, que aqui diz aqui, versículo 10, o texto já diz aqui, para todos nós, o finalzinho do versículo 2, nós já temos aqui uma palavra, diz assim: feituras dele, somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos dela. Então Ele já preparou para que andássemos nessas boas obras. Então, vamos lembrar que essa primeira parte aqui, está no versículo 21 aqui, de Mateus 21, quando ele diz aí exatamente isso, diz assim, olha, então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu com seus filhos, adorando, pediram um favor. Aquela mãe pediu, aquela mãe chega para Jesus, como diz, mãe é mãe, né? Ela vai puxar leite, como diz, para o seu lado, ela vai agora valorizar os seus filhos, chega para Jesus e fala, Jesus, eu gostaria de pedir um favor para o Senhor, gostaria que o Senhor me desse agora, como diz, um presente, que o Senhor colocasse ao pedido dela, aqui o versículo 21, e Jesus lhe perguntou, o que você quer? Ela respondeu, mande que no seu reino esses meus 2 filhos se assentam, um à direita e outro à sua esquerda, que era João e Tiago. Na verdade, nós sabemos que esses 2 filhos, quando se refere aqui, refere a João e Tiago, dentro do texto. Então ela vai puxando para os seus filhos, ela vai, como diz, puxando sardinha para a sua lata. E aqui ele fala claramente, e Jesus realmente, ele ouve aquela mulher. Então, na verdade, nós temos aqui, dentro dessa parte aí de liderança, que ela é predeterminada e não é uma preferência pessoal. Vamos ver aqui então o outro ponto que é interessante também para nós analisarmos nessa noite. A liderança é uma posição preparada, versículo 23. A resposta de Jesus é que o Pai já preparou alguém para cada posição. Ser preparado por Deus significa que temos as ferramentas, os dons e as habilidades necessárias para desempenharmos a função de liderança onde fomos colocados. Como é bom isso, hein? Muito bacana, né? Aqui nós temos aqui no versículo 23, então Jesus lhe disse, vocês beberão meu cálice, quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda não me compete, concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado meu Pai. Então nós observamos aqui que liderança já é uma posição preparada, nós não precisamos preocupar, porque aqui nós temos exatamente isso. Deus já desenhou cada pessoa para exercer as suas habilidades, os seus dons, né? Eu costumo dizer que nós precisamos lembrar de uma verdade, e essa verdade, quando se refere a estar preparado e chamado por Deus,
todo aquele que Deus chama, Deus capacita. Todos aqueles que Deus capacita, Deus envia. Todos aqueles que Deus envia, Deus também, Ele respalda. Todo aquele que Deus respalda, Deus também sustenta. Então é muito interessante. Então nós precisamos lembrar que quando nós observamos aqui que Jesus dá essa resposta para esta mãe, dizendo que não era competência dele, que era competência do Pai, porque aqui diz exatamente isso aqui, quando se fala desse texto aqui do versículo 23, ele diz assim, olha, pois é para aqueles a quem está preparado o meu Pai. Então, nós precisamos lembrar que dentro do papel agora espiritual, não precisamos ter inveja de nada, de ninguém, porque é Deus que define. Tem pessoas hoje que às vezes elas não entendem isso, e aqui está dizendo exatamente isso. Ser preparado por Deus significa que temos as ferramentas, os dons e habilidades necessárias para desempenharmos. Isso é muito importante, quando nós temos essa consciência de que Deus tem tudo o que precisamos para executar a nossa parte aqui na terra. Deus tem para nós exatamente os recursos, as ferramentas necessárias para desenvolver a liderança na qual fomos chamados. Eu sempre gosto de lembrar que nosso corpo ele tem vários membros, cada um com a sua função, cada um foi desenvolvido para responder um papel. Dentro desse papel aqui nós podemos dizer hoje, fazendo aqui um paralelo, fazendo aqui hoje uma análise, nós não temos que preocupar, porque assim como existe dentro de um projeto de Deus, aqui quando está falando aqui, que Deus ele preparou, né, realmente tudo para que tudo funcionasse adequadamente no reino dele, dentro de um contexto do corpo de Cristo, isso é muito forte. Então nós devemos lembrar que assim como cada membro do corpo tem a sua função e as suas habilidades, assim também no reino de Deus. Assim também nós precisamos lembrar que essa mulher, quando ela pede a respeito da posição dos seus filhos, quando Jesus fala, olha, isso não me compete, isso não me compete, mas é o Pai que define, isso realmente nos mostra que cada pessoa Deus colocou em uma esfera para desenvolvimento da área do corpo de Cristo, nas áreas que necessitam na obra de Deus. Tanto é que nós podemos dizer que quando a Bíblia fala dos dons hoje espirituais, nós temos 9 dons, a Bíblia fala também dos dons hoje ministeriais, fala-se dos 5 dons, fala do papel do pastor, do mestre, do profeta, do evangelista, do apóstolo, cada pessoa dentro também dos seus papéis. A Bíblia fala também dos dons pessoais em Romanos. Cada pessoa tem hoje por Deus também o seu destaque, porque aonde você está desenvolvendo, aonde você desenvolve, você tem habilidade, você é uma autoridade ali dentro do seu trabalho. Então isso é muito importante. A liderança então não é uma posição preparada, né? Preparada, mas por Deus, pelo Pai. A resposta de Jesus é que o Pai já preparou alguém para cada posição. Isso é muito bom. A liderança exige um preço. Versículo 22. Nós temos aqui, já até reforcei essa palavra, eu compartilhei, parece algumas segundas-feiras aí atrás, mas só vamos relembrar algumas verdades, que a liderança exige um preço. O versículo 22 aqui, diz aqui, ó, mas Jesus disse, vocês não sabem o que estão pedindo, será que vocês podem beber o cálice que eu estou para beber? Será que vocês terão condições de receber o batismo que eu estou para ser batizado, que era o batismo do sofrimento? Com certeza a liderança exige um preço, porque aqui nós temos alguns pontos interessantes aqui. Primeiro fala que a liderança ela é predeterminada e não uma preferência pessoal, porque Deus é Ele que predetermina dentro do papel onde vamos estar, e devemos ter contentamento por isso, devemos nos alegrar por isso. Depois a liderança é uma posição preparada, depois aí a liderança exige um preço,
Cada posição de liderança possui seu próprio preço. Nunca alcançaremos se falharmos em pagar o preço. Tem pessoas hoje que às vezes querem uma liderança em evidência, querem um destaque. Mas a verdade é, nós sabemos que ter o cargo é uma coisa, agora assumir os encargos é diferente. Jesus, quando ele fala a respeito dessa fala para aquela mãe, com relação ao preço que ele iria pagar, quando ele fala para eles se eles estariam disponíveis para beberem o cálice, para passarem pelo crivo do batismo e sofrimento, ele estava falando do preço que ele iria pagar. Alguns dias atrás eu falei sobre Jesus, que ele tem o título de Senhor na nossa vida, não é por mero acaso. Ele tem hoje mérito para ser o Senhor e receber o título de Senhor na minha vida e na sua vida. Ele tem mérito para receber o título hoje de Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Ele fez jus a esse título. Então, quando ele fala aqui para aquela mãe e aqueles que ali estavam envolvidos, que era João e Tiago, né? Que aqui fala exatamente desses dois filhos. Então, ele fala do preço da liderança, porque às vezes nós precisamos tomar cuidado de querermos almejar a evidência sem entender o preço daquilo que se paga por estar hoje aspirando uma liderança de visibilidade, uma liderança de evidência. E aqui Jesus estava falando já daquilo que teria que ser passado. Então nós vamos ver aí as leis do preço. Eu não vou gastar muito tempo, porque eu já fiz menção em uma aula falando sobre realmente sobre liderança, né? O preço da liderança. Algumas coisas que eu já falei sobre esta aula, há uma etiqueta de preço em tudo que possui valor. Então, até falamos sobre isso. Depois nós falamos sobre o que você pode alcançar depende do preço que você está disposto a pagar. Essa é uma realidade. Pastor, o que eu quero alcançar hoje? O que eu estou almejando, eu estou disposto a pagar o preço? Muito interessante, só lembrando aqui a nossa memória desta lição que aprendemos. Então, será que nós estamos realmente dispostos a pagar o preço daquilo que temos sonhado em Deus? Pastor, eu quero hoje tocar muitas famílias, eu quero ser um agente de milagres para muitas famílias na minha célula, mas tem a nossa participação, tem os nossos encargos de estarmos hoje fazendo o nosso trabalho com excelência. Pastor, eu quero ser um multiplicador de célula, eu quero ser hoje uma pessoa usada e ousada em Deus para multiplicar a minha célula. Com certeza isso não vai ser automático, com certeza nós vamos entender que vamos ter que ter disposição para pagar o preço no processo. Temos também, nem todos pagam o mesmo preço, cada um de nós tem uma cruz diferente para carregar, não existe um preço único, cada um tem que entender que tem preços diferentes, isso é em qualquer esfera da vida. Quanto mais se deseja algo, mais custará para você. Quanto mais se deseja algo, mais custará para você. É outro ponto que nós estamos falando agora das leis do preço. Não tem como você dimensionar hoje tudo por um único preço. Não existe atacadão no reino de Deus. E eu vou até dizer uma outra coisa também: não existe promoção. Deus não vai negociar o preço que tem que ser pago naquilo que nós desejamos. Então, quanto maior o sonho, mais elevado o preço. Até eu disse, referindo à nossa palestra, dizendo o seguinte, que se você sonha com um Fiat Uno, um Gol, você vai pagar pelo Fiat Uno, pelo Gol. Se você já sonha hoje, comprar hoje uma Mercedes, uma BMW, já temos hoje um outro valor. Então, nós precisamos lembrar que não tem como hoje querer
nivelar os preços daquilo que nós almejamos em Deus. Então isso é muito importante. Você será criticado por pagar o preço. Falamos sobre isso. Há muitas pessoas hoje, por não compreenderem as verdades espirituais, não entendem esse quesito. Então, com certeza, a crítica vai fazer parte dessa caminhada. Não tem como, e eu até acredito que a crítica será o teste para todos nós. Como Jesus foi criticado, como Jesus, ele na sua trajetória humana, ele foi realmente muito humilhado. Isso não será diferente conosco. Nós sabemos hoje que dentro da ótica espiritual, nós precisamos lembrar dessas verdades. Eu sempre lembro que não se joga pedra em árvores que não têm frutos. Pode ter certeza. Muitas pessoas, por não entenderem as realidades espirituais, com certeza irão criticar, porque a ótica delas é da terra para a terra. Ou se você reclama do preço, você provavelmente vai desistir de pagá-lo. Eu falei muito bem sobre essa questão aí. Toda pessoa que chega numa loja e começa a reclamar do preço é porque normalmente há uma possibilidade grande dela não pagar pelo produto, não é? Então, na verdade, isso aqui é muito sério quando se trata da nossa missão, né? Toda pessoa que reclama demais daquilo que ela está realizando em Deus, a probabilidade dela desistir é muito grande. Toda pessoa que começa então ver o custo elevado daquilo que ela está fazendo como para Deus, a probabilidade dela abrir mão daquela missão é muito alta. Então, muito interessante. Se você reclama do preço, é porque você provavelmente vai desistir de pagá-lo. Seus talentos não determinam o seu sucesso na vida, mas o preço que você se dispõe a pagar para alcançá-lo. Nós sabemos hoje que muita gente tem talentos, tem competência, mas nem todos estão dispostos a pagar o preço. Eu diria que às vezes para o sucesso não é só o talento, é a perseverança, é a disposição de pagar o preço. É dizer, eu sei que eu posso chegar lá e estou disposto a pagar o preço. Então, muitas pessoas que eu conheço que têm grandes talentos, mas não estão dispostas a pagar o preço para a conquista do reino de Deus. O preço nunca diminui. Cada vez que você é bem-sucedido, o próximo desafio se torna mais difícil. As críticas mais duras, os testes mais fortes e o preço mais alto. Essa é a verdade. Nós temos a ciência de cada degrau alcançado, maior o desafio. Então nós precisamos lembrar dessas verdades. Precisamos lembrar que a vida nos propõe desafios em cada etapa, em cada estação. Então, cada estação que nós chegarmos, vamos lembrar que temos testes maiores, testes proporcionais à nossa conquista. Então, não podemos esquecer disso, não podemos esquecer dessas verdades. Todo pagamento espiritual é à vista. Já disse aqui que nós não temos promoção, mas também não temos como ficar parcelando. Todo pagamento espiritual é à vista. Então, as leis do preço. Isso é muito interessante para nós. O 4 a liderança está dentro de todo o homem. Versículo 24, aqui nós temos 24, diz: quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse. Na verdade, o versículo 24 fala que os discípulos acompanharam esse momento aqui. O versículo 24. E aqui diz o fato dos demais discípulos se indignarem mostra o anseio por liderança que havia em todos eles. Todos queriam o mesmo lugar do lado de Jesus. Eu quero até abrir um parênteses aqui. Às vezes a gente pode ler esse texto e achar que é errado aspirar por liderança, às vezes é errado ter um anseio por um trabalho de excelência. Não. Os discípulos aqui eles se indignaram porque de fato também eles almejaram, eles desejaram estar
também ao lado de Jesus. Então é muito bom a gente ter essa consciência, quando a gente aspirar, quando a gente desejar algum trabalho dentro do reino de Deus, que nós não venhamos profanar aquilo que estamos fazendo para Deus. Porque nós podemos hoje estar num contexto religioso, mas ainda sendo profano. É muito bom quando nós entendemos a liderança espiritual e aliamos esse desejo com o caráter de Deus, com o coração de Deus. Porque nós podemos almejar e aspirar hoje a alguma posição dentro de uma proposta humana, simplesmente humana. É bom quando nós entendemos essa leitura, quando entendemos o secular, né? Podemos dizer que hoje, nesta proposta do reino de Deus, de liderança espiritual, quando eu falo agora do sagrado, do profano, quando nós falamos do secular e do religioso, nós podemos hoje até estar exercendo uma liderança religiosa. Agora a pergunta é se aquilo que nós estamos fazendo está alinhado com o caráter de Deus, com o coração de Deus. Aí se torna sagrado. Mas quando eu estou ainda exercendo uma função religiosa, mas as minhas motivações é apenas para uma projeção, não tem, como diz, não tem um alinhamento com o caráter de Deus, passa a ser profano, mesmo fazendo aquilo que nós somos chamados para fazer dentro de um contexto religioso. A questão é que às vezes nós temos hoje um tempo desafiador para todos nós que lideramos. Hoje tem muitos líderes hoje que eles estão exercendo a sua liderança não com o caráter do sagrado, mas estão fazendo apenas porque querem ser aceitos. Às vezes não é por convicção, é por aceitação, buscam uma aceitação numa liderança. Então isso aqui me faz pensar muito seriamente. Nós precisamos tomar muito cuidado, e eu quero agora até utilizar esse tempo agora para construir uma comunicação muito clara. Quando eu disse que dentro do contexto hoje, mesmo religioso, não vou falar agora nem do secular, porque até na nossa vida diária, quando nós estamos lidando com o nosso sistema, nossas responsabilidades de vida diária, mas se nós estamos alinhando nosso trabalho, a nossa vida com o sagrado, isso honra a Deus. Quando o nosso trabalho, dentro de um contexto da vida diária, das nossas responsabilidades sociais, está alinhado com o coração de Deus, com o caráter de Deus, isso se torna sagrado. Podemos estar fazendo religioso e de repente ele ser profano e não ser sagrado, porque às vezes no religioso nós estamos desalinhados com o caráter de Deus, nós estamos fora da proposta do coração de Deus, estamos mais dentro do humanismo, estamos às vezes construindo algo religioso, exercendo uma função religiosa, mas com motivações agora erradas. Às vezes, como eu disse, às vezes não por convicção, mas por aceitação. Existe muito hoje um mundo carente, um mundo onde as pessoas elas às vezes estão fazendo para serem vistos, para serem aceitos. Isso é perigoso. Então eu disse que não é errado às vezes uma pessoa desejar, aspirar um crescimento, uma posição, não é errado, desde que esteja alinhado com o caráter de Deus, desde que esteja desenvolvendo aquilo com o sagrado. Isso vai fazer diferença. E nós temos aí o anseio por liderança não desagrada a Deus. Não sabemos porque Tiago e João estavam entre os 3 discípulos mais próximos de Jesus, mas podemos supor que o desejo deles de se tornarem grandes líderes era uma das razões. 1 Timóteo 3,1 disse que aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Então, na verdade, dentro do trabalho de Jesus, nós temos ali alguns grupos específicos. Nós temos a multidão, nós temos ali também o trabalho com os 70, que Jesus ele
Ele treinou 70, ele discipulou 12 e ele mentoreou 3. Então vamos lembrar aqui. Então ele mentoreou 3, ele discipulou 12, ele treinou 70 e ele pregou para as multidões. E eu sei que quem fazia parte desse grupo seleto de Jesus, esse círculo íntimo de Jesus, ele era exatamente 3 líderes. Era Pedro, Tiago e João. Então eram exatamente os 2 que nós estamos falando aqui. Então, na verdade, eles não estavam próximos de Jesus à toa. Eles aspiravam, eles desejavam serem treinados, serem equipados, com certeza, e foram os 3 que mais influenciou a história do Novo Testamento. Lógico, tirando o apóstolo Paulo, nós temos aí 3 nomes que está em evidência dentro da história da igreja primitiva, que é Pedro, Tiago e João, não é? Dentro da história. Então nós observamos que esses 3 que foram mentoreados, esses 3 que estavam no núcleo de Jesus, sendo equipados mais de perto, porque onde Jesus estavam ali os 3, na história nossa, da biografia de Jesus, dos relatos dos evangelhos, nós temos aí essa realidade. Então vamos lembrar que esse anseio, ele não é pecado, ele não desagrada a Deus, mas desde que estejamos alinhados, como eu disse, com o sagrado, não com o profano. Isso é muito importante. Como é bom quando nós começamos a alinhar, começamos a conectar nosso trabalho espiritual. Pastor, eu tenho hoje esse engajamento, mas ele está alinhado com o caráter de Deus, ele está alinhado com o coração de Deus. Mas é tão triste quando nós vemos que pessoas hoje lideram apenas para serem vistos, para terem destaques, para terem apenas uma posição pela posição, apenas para se promoverem, apenas às vezes para uma aceitação dentro da vida. A carência afetiva, a carência emocional é tão grande que ele tem que liderar para estar em evidência em certo nível, para estarem sendo aceitos. Às vezes ele por não estar definido em Deus, ele permite que as pessoas o definem. Eles às vezes eles permitem que as pessoas definam o valor deles, não Deus. Muito importante isso para a nossa vida. Então nós sabemos que isso esse ponto aqui é importante, né, para a nossa caminhada. A liderança não é para o seu benefício, mas para o benefício dos outros. Versículo 28. Servir é buscar o interesse do outro. Portanto, o alvo do líder não é tirar vantagem ou proveito dos liderados, mas descobrir como contribuir para que o pleno potencial de cada um seja alcançado. Versículo 28, nós temos aqui essa palavra dizendo assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus tinha um coração servidor, por isso que ele fala aqui, a liderança não é para o seu benefício, mas para o benefício dos outros. Jesus, ele veio a este mundo. A Bíblia fala que lá em Filipenses diz a Bíblia que ele não se usurpou ser igual a Deus, mas ele tomou forma de servo. Interessante que essa palavra servo, ela tem uma definição no grego que é diácono, servo, mas também tem uma outra definição de doulos que é escravo também no grego. Então, como é bom quando Jesus ele diz assim: olha, o Filho do Homem, ele veio não para ser servido, mas para servir e dar a vida, né, a sua vida em resgate de muitos. Jesus entendia aqui, dentro do contexto aqui, quando ele diz assim, não é para o seu, liderança não é para o seu benefício. Só lembrando aqui, voltando um pouquinho o que eu já disse aqui, é alinhamento com o caráter de Deus. O líder, ele vai se despir daquele título para se beneficiar, mas ele vai entender. Por isso está dizendo aqui, servir é buscar o interesse do outro, é pensar no outro. Às vezes nós queremos usar a liderança para o ibope, para o destaque, mas
A verdadeira liderança espiritual é aquela que se dispõe em lavar os pés do outro. Jesus, ele nos deu exemplo. Ele foi capaz de descer ao nível mais baixo, quando ele pega ali aquela toalha e vai lavar os pés dos discípulos, nos dando exemplo de servir. Então, às vezes, essa palavra aqui, ela tem muita validade para nós hoje, porque hoje no sistema, o grande líder é aquele que é servido, é aquele que manda, é aquele que impõe, é aquele que determina. Mas aí Jesus vem com a outra leitura, um outro entendimento, dizendo que liderança não é para o seu benefício, mas para o benefício dos outros. Então, isso aqui é muito importante. Então, aquele que realmente entende isso, realmente vai agradar a Deus. É esse coração servidor, de trabalhar em favor do outro, é de dizer: Deus, eu não me sinto usado, eu tenho o privilégio de estar hoje vendo o meu irmão crescendo, porque eu estou cooperando, eu estou agregando valores, eu estou cooperando para que ele cresça. Então, essa é a vontade de Deus. A liderança é para cumprir o propósito de beneficiar os outros, né? É quase igual o outro, mas aqui tem uma coisa interessante: a maneira como o Senhor serviu foi cumprindo o propósito de Deus. Servimos aos irmãos quando servimos a Deus e não o contrário. Muito interessante, né? Quando nós entendemos que quando nós servimos aos nossos irmãos, estamos alinhando com o coração de Deus. Quando fala que a liderança é cumprir um propósito, na verdade, nós precisamos sempre lembrar desse quesito, né? Servimos a Deus, às vezes esquecemos que a motivação correta de servir a Deus é quando também nós estamos disponíveis para os outros, lavar os pés dos outros. E servimos aos outros dentro de um contexto espiritual, também quando nós estamos alinhados com o caráter de Deus, nós estamos servindo a Deus. Então isso é muito importante. Vamos lembrar que essa missão nossa, quando Jesus fala exatamente: quem quiser ser grande dentre vós, que seja servo. Aquele que dentre vós quer ser o primeiro, que seja servo. O segredo que Jesus está nos dando aqui é que, se nós queremos realmente sermos grandes nessa terra, é aprendendo a ser pequeno, é aprendendo a lavar os pés, é aprendendo a servir. É a maneira que Jesus ele nos dá o segredo, quando ele diz assim: quem quiser ser o primeiro dentre vós, que seja servo. Então, que Deus nos ajude, querido. Quanto eu preciso crescer nessa palavra, quanto eu preciso aprender a servir, porque às vezes nós estamos preocupados mais conosco do que com o próximo. Mas aquele líder que é líder de verdade, aquele líder que realmente é líder de verdade, é aquele que aprendeu a servir, é aquele que aprendeu a lavar os pés, é aquele que aprendeu a dizer, como diz, os talentos e habilidades que eu tenho para ver o outro crescendo, para ver o outro desenvolvendo, o outro trabalhando. Então isso é muito importante. Os resultados naturais dessa liderança são, aí nós temos aí, quantos minutos aí, Laís? 54. Então vamos aí. Então os resultados naturais dessa liderança são, já estamos terminando, mas eu quero exatamente concluir com vocês nesse assunto interessante que fala sobre autenticidade. A autoridade vem pela autorização do chamado, né? Autenticidade. Quando falo da autoridade vem pela autorização do chamado, eu quero lembrar você, querido, que quem te chamou não foi qualquer um. O nosso chamado, ele foi feito por Deus. Como isso é importante, isso nos define, saber que a nossa autoridade vem por Deus. A autenticidade da nossa chamada, ela é real, porque aquele que nos chamou, ele nos deu autoridade. Então vamos lembrar disso. Isso aqui é importante demais, a autenticidade do nosso chamado. Nós não precisamos viver hoje nessa perspectiva humana, nessa perspectiva hoje de um sistema preocupado. Não, é Deus que me chamou, é Deus que me chamou. A minha autenticidade, ela existe porque foi Jesus que me chamou. Eu quero dizer, querido, que foi Jesus que chamou você.
o pastor Leles pode ter sido usado hoje para despertar você e para até mesmo convocar você, mas quem te chamou foi o Senhor Jesus, né? Por isso que diz aqui, a autoridade vem pela autorização do chamado. Nós não estamos hoje exercendo a obra de qualquer jeito, nós temos uma autorização, é Ele que nos deu poder, ao ponto que o próprio Jesus disse: eu nos dou poder e autoridade. É Ele que nos deu poder e autoridade para fazer o que fazemos. É no nome dele que nós estamos hoje engajados nessa obra. Segunda coisa, nesse chamado, originalidade, o chamado de Deus é individual. Ele é insubstituível, porque você é único e Deus tem um propósito para você, né? Lembre-se de que a missão é dada para cada um de nós. Vamos lembrar que isso é muito importante. Ao mesmo tempo que Deus usa todo o corpo dele no mundo, no planeta Terra, mas a chamada ela é individual, ela é original. Você é único e Deus tem habilidades para desenvolver em você e através de você, dentro das suas competências. E eu vou mais além, tem coisas que Deus quer fazer através de você. Deus vai acessar pessoas através de você. Por isso que a originalidade está nisso, que você é único, você é um ser inigualável dentro da sua composição, os seus acessos. Não podemos esquecer dessa verdade. Confiança genuína, baseado que aquele que chama capacita a equipe. Então, outra coisa interessante aqui, que já falei sobre isso. E quando Deus chama, Deus capacita. Quando Deus capacita, Ele envia. Quando Ele envia, Ele também sustenta. E quando Ele sustenta, Ele respalda. Então, vamos lembrar que essas ações, hoje Ele faz. De uma coisa é certa, querido. Quando Ele nos comissiona, Ele nos dá as ferramentas, os recursos que precisamos. Isso é importante, já falamos sobre isso. Eu estou falando dos resultados agora dentro dessa chamada. Realização pessoal, porque a realização vem quando cumprimos um propósito. Eu estava conversando com um irmão hoje, dizendo que eu poderia hoje estar também desenvolvendo as minhas habilidades hoje profissionais em outras esferas e tendo até mesmo um bom salário, mas muito mais do que o dinheiro é você ter uma realização pessoal, e nada melhor do que responder a Deus no propósito. Quando você entende que esse copo, ele foi construído, ele foi desenhado para um propósito, colocar água. O propósito desse copo, quando alguém pensou nesse copo, ele foi desenhado para colocar água para que eu possa beber. Se eu tivesse um balde aqui, o balde, ele é grande, maior do que esse copo. E lembrando que o balde, com certeza, ele tem um propósito. Se eu fosse lavar essa sala que eu estou agora utilizando aqui com esse copo, eu teria muito trabalho, mas se eu fosse lavar com balde, com certeza eu teria muito mais resultado e eficiência e seria muito mais eficaz. Então o balde não é melhor do que esse copo, porque cada um foi desenhado para um propósito. Não é a questão de ser maior ou menor, é de saber que eu estou respondendo a um propósito. Realização pessoal significa, querido, que eu estou exatamente fazendo o que Deus quer que eu faça, dentro de um propósito. Nós só seremos pessoas que teremos hoje realização pessoal se respondermos a Deus o nosso propósito, aquilo que nós somos chamados. Por isso que fala aqui, realização pessoal vem quando cumprimos nosso propósito. Que Deus te abençoe, querido. Temos aqui, senso de valor, pois todo chamado de Deus é um propósito que tem implicações eternas. Vamos lembrar que nós estamos aqui hoje ciente que todo trabalho nosso saltará para a eternidade, todo o nosso trabalho. Então vamos lembrar disso aqui. O que nós fazemos para Deus tem implicações eternas. O que nós fazemos para Deus saltará para a eternidade. Não faça como para homens, mas faça como para Deus. Que a sua liderança seja exercida em todos os níveis, naquilo que Deus confiou,
para a eternidade. O senso de valor é que nós estamos fazendo como para Deus, e o que fazemos para Deus salta para a eternidade. O que eu faço para mim passa, mas o que eu faço para Deus com certeza salta para a eternidade. Ausência de competição. Cada um tem o seu chamado. Nós não precisamos ficar brigando. A mão não precisa brigar com os pés. Nenhum membro do corpo precisa disputar. Cada um tem o seu valor. Então vamos lembrar que não precisamos de competição. Entre nenhuma liderança nós não precisamos competir, porque cada um tem o seu valor, cada um tem o seu chamado dentro daquilo que Deus tem para desenvolver o seu reino nesse tempo. Ausência de ciúme, porque cada chamado tem o seu próprio valor. Então nós não precisamos competir e também não precisamos ter ciúme. Como diz, os olhos são autoridade para enxergar, para a visão. Os ouvidos é autoridade para ouvir. As minhas narinas é para o olfato, a minha boca para a minha língua para o paladar. E assim vai, cada membro tem ali o seu, como diz, responder ao seu chamado, tem o seu valor próprio, tem o seu próprio valor. Então não precisamos ter ciúme. Não precisamos ter ciúme se o irmão hoje faz bem feito, ele constrói hoje uma ação bacana. Vamos celebrar, até é bom lembrar que vamos celebrar com aquilo que o irmão faz bem, aquilo que ele executa com excelência. Vamos louvar a Deus por tanta habilidade, tantos talentos que Deus tem nos dado. E o último aqui, ausência de medo, por causa da convicção de tudo isso. Quando você tem convicção do seu chamado em Deus e para Deus, você não tem medo de nada, porque você sabe a quem você está servindo, você sabe para quem você faz. Então é bom quando nós temos essa verdade resolvida, ausência de medo, por causa da convicção que nós temos. Nosso serviço é para Deus, nossas habilidades é para Deus, consagramos a Deus. Fica essa palavra aí, querido, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, e eu sei que essa semana temos aí pela frente nossas responsabilidades, que Deus te ajude a retomada da sua célula, no nome de Jesus, que Deus te abençoe todas as suas agendas, que essa semana seja uma semana de vitória. Aí você que já está fazendo online, você que está presencial, que Deus te abençoe, que Deus te proteja e te guarde nesse tempo, e que a sua família seja bendita no Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado, Deus, para que essa palavra, Deus, ela seja também um alinhamento com o teu coração, Deus. Nos dê um coração servidor. Deus nos ensina nessa liderança espiritual a entender que nós somos chamados para servir, para lavar os pés, que nós sejamos parecidos com Jesus, que nós tenhamos alegria em também promover, ó Deus, o serviço para o crescimento do próximo, que o Senhor nos ajude a sermos líderes com coração servidor. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Deus te abençoe, um abraço a todos.